Bora. Agora, 1h08, 1h08, muito boa tarde mais uma vez. Só que agora a gente começa o programa do Delegado Rossini, programa que acontece todas as segundas-feiras, das 13 às 14 horas, aqui na Rádio Asas FM 91,1. Hoje, dia 15 de novembro, é dia da proclamação da República, quando, na época, Marechal Deodoro da Fonseca, proclamou a nossa República. E hoje também, para muitos, comemoração de um ano de campanha eleitoral, da última campanha eleitoral, algumas cidades comemorando aí, digamos assim, um ano da política. A eleição ano passado, para prefeitos e vereadores, aconteceu justamente em 15 de novembro de 2020, como aconteceu a campanha ano passado. Estamos aqui com o delegado Rossini. Delegado, mais uma vez, prazer tê-lo aqui no programa. Muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo Dilson Belo. Boa tarde, nosso amigo Alexandre, Nara, Vicente, todos que estão aqui na rádio, nosso amigo Luan Sullivan. Boa tarde, muito especial a todos os ouvintes aqui da Asas FM e também todos os internautas que nos acompanham através das redes sociais. Lembrando que o nosso programa, o programa do delegado Rossini, tem como principais objetivos orientar a população como se proteger, passar dicas de segurança, fazer denúncia de crimes, e também ajudar a polícia a trazer informações que sejam importantes para a polícia civil, militar, federal, rodoviária, o que seja. Delegado, deixa eu fazer uma pergunta, já que o senhor falou aí justamente desse quesito de segurança. Por que é tão difícil solucionar aquele problema ali do Pátio do Ceala? Porque toda feira que a gente tem aqui, quando a gente está terminando o programa, chega a denúncia, levaram uma moto, levaram um carro, levaram uma moto, levaram um carro. É difícil assim, é complicado, falta uma estratégia. O que seria, na verdade? Rapaz, veja só, se está havendo muito roubo, muito furto, no caso ali, em qualquer localidade que fosse, mas se está havendo muito roubo aqui na Ceala, que realmente a gente está vendo, toda feira estão roubando carro e moto ali. É preciso haver o quê? É preciso haver uma atenção especial da polícia militar, reforçando, fazendo rondas ali, principalmente nos horários em que estão ocorrendo esses roubos, principalmente nas saídas, porque o ladrão sai com o carro ali, ele vai ter que pegar a PE de Canhotinho, vai ter que vir para cá via BR. Então, se a Polícia Militar começar a fazer abordagem nos carros que saem daquela região, daquele centro comercial, com certeza isso aí irá intimidar mais. E também poderá ser usada a guarda patrimonial para ficar fazendo rondas ali. Quando vê alguém com uma atitude suspeita, porque ninguém rouba um carro que está aberto. O cara vai tentar forçar a porta do carro. Então, se a polícia e a guarda patrimonial ficar fazendo rondas ali, com certeza vai intimidar os ladrões e eles vão ter que partir para outra cidade. É complicado porque várias são as denúncias que a gente recebe. Demais. É impressionante no Toda programa. Toda semana. Pronto, quando a gente começa o programa na quarta-feira, a gente já começa, daqui a pouco chega as mensagens. Antes de terminar o programa, que o programa é de meio-dia às 2, o programa Na Boca do Povo, quando o Paulo Fernando chega para poder ter a sua participação, que é por volta de 1h45, por aí aproximadamente, às 3h45, a primeira notícia dele, mais um veículo foi tomado de assalto. Quando não é isso, são justamente trombadinhas ou elementos que começam com alguma coisa assim, cortando as bolsas, de algumas senhoras. Quando a senhora vai tirar para fazer o pagamento, não tem celular, não tem nada, porque eles já rasgaram a bolsa, levaram tudo. É muito complicado. Vamos destacar o que hoje no programa, delegado Rossini? Nesta segunda-feira, dia 15, aliás, eu imaginava o feriado assim, prolongado, imaginava que o delegado não viesse participar do programa. A gente já estava aí programando justamente para fazer o repeteco do programa da semana passada, mas, acima de tudo, compromisso com os ouvintes. Dilson, esse final de semana eu não viajei com a família, ficamos aqui em Lagedo, eu tinha compromissos aqui para resolver aqui no interior, e estamos por aqui. Hoje, dia da proclamação da República, é também um dia histórico, tá, em todo o Brasil. Hoje se comemora, hoje estamos completando um ano da última eleição de prefeito. E aqui em Lagedo, em especial, estamos hoje completando um ano da vitória, de mais uma vitória do 55. Um ano da vitória do nosso eterno prefeito Adelmo Duarte. Eu vi aí já nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais de Lagedo, muitos partidários nossos, relembrando, divulgando vídeos, comemorando, enaltecendo a pessoa de Adelmo, do nosso eterno Adelmo, lamentando a morte prematura dele, não chegou nem a completar o primeiro ano como prefeito. Então, hoje é um dia marcante para todos nós lagenenses, em especial. A eleição de Adelmo ano passado,
com a eleição de Adelmo, eu consegui completar 6 vitórias seguidas na minha carreira política aqui em Lajedo. Lajedo é a cidade onde eu me tornei político, onde eu iniciei minha carreira política. Com a vitória de Adelmo, eu completei 6 vitórias consecutivas e, com isso, eu sou um dos políticos que mais coleciona vitórias em todo o agreste meridional aqui de Pernambuco. Venci a primeira eleição, que eu disputei com a de vereador, com uma grande votação, quase 2.800 votos no ano de 2008. Venci a eleição de prefeito em 2012, eleição de deputado em 2014. Todos os nossos candidatos saíram vitoriosos aqui em Lajedo. Em 2016, tivemos uma grande reeleição, repetindo a mesma quantidade de votos de 2012. Em 2018, mais uma vez, todos os candidatos que nós apoiamos, deputado estadual, federal, senador, governador, todos os candidatos que nós apoiamos, mais uma vez saíram vitoriosos nas urnas. E em 2020, para coroar o final da minha carreira como prefeito aqui de Lajedo, no final do meu mandato, conseguimos eleger Adelmo Duarte também com mais uma vitória dos 55 aqui em Lajedo. Isso tudo é muito gratificante. Fica aqui o meu eterno agradecimento a toda a população de Lajedo, meu eterno agradecimento a toda a militância da Nação Amarela, meu eterno agradecimento a todos os amigos e amigas que se engajaram em todas essas campanhas políticas que eu disputei, ou apoiando os candidatos que eu indiquei, os candidatos que eu apoiei. É um motivo de grande orgulho também ter feito parte dessa vitória de Adelmo. Por Adelmo eu fiz e faria tudo de novo, apesar de todas as minhas outras eleições, 2008, 2012, 2014, 2016 e 2018, terem sido vencidas com uma larga vantagem de votos, com mais de 2.000 votos de diferença para os nossos adversários. A campanha do ano passado foi uma campanha muito apertada, uma campanha de muitos desafios, uma campanha no meio de uma pandemia com várias limitações, com proibições, restrições, mas mesmo assim nós saímos vitoriosos. E como eu disse aqui, por Adelmo eu fiz e faria tudo de novo. Daria meu sangue mais uma vez, como eu fiz em 2020. Odilson, por falar em eleição, eu estou visitando muitas cidades como diretor da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco, e muitas pessoas têm me perguntado, diz, doutor Rossini, delegado Rossini e tal, o senhor ficou conhecido como o prefeito da segurança. Gostaríamos que o senhor dissesse lá na rádio, no seu programa, o que foi que o senhor fez na área de segurança, para que outros prefeitos possam fazer também, para que sirva de dica ou de exemplo a ser seguido por outros prefeitos. Bem, fazendo aqui uma retrospectiva do que eu fiz como prefeito exclusivamente na área de segurança pública. Claro que nós investimos muito e melhoramos muito a vida da população lajeira na área da educação, na assistência social, na saúde, no auxílio ao homem do campo, na reconstrução dos prédios e vias públicas de Lajedo. Mas hoje aqui, como nosso programa é sobre segurança pública, programa do delegado, eu posso dizer, como prefeito de Lajedo, fazendo uma prestação de contas aqui, que foi que o delegado de polícia, o delegado Rossini, fez quando estava prefeito de Lajedo, para melhorar a segurança da sua cidade. Começando pela delegacia de polícia civil. Nós pegamos uma delegacia destruída, o prédio caindo, e nós reconstruímos o prédio da delegacia de polícia civil aqui de Lajedo, compramos ar-condicionado, computadores e outros equipamentos necessários para o funcionamento da delegacia de polícia. Construímos uma delegacia de plantão também, um prédio anexo à delegacia de polícia. Fizemos ali um prédio para acomodar a delegacia de plantão. Conseguimos trazer com isso um núcleo de plantão para Lajedo, para que nos finais de semana a delegacia de Lajedo, diferente de outras cidades, não ficasse fechada. E Lajedo, durante o tempo em que eu fui prefeito, além de ter um delegado municipal de segunda a sexta, tinha também no prédio anexo à delegacia, no prédio que nós construímos, um delegado e toda uma equipe de policiais civis de plantão para atender tanto as ocorrências de Lajedo como as ocorrências de toda a região aqui das cidades vizinhas. Construímos também um prédio para acomodar a Companhia de Polícia Militar de Lajedo, tendo em vista que a Polícia Militar de Lajedo não tinha sede própria, ficavam improvisados num prédio da prefeitura. Construímos um prédio moderno para acomodar a Companhia de Polícia Militar de Lajedo, um prédio que fica no módulo esportivo aqui de Lajedo. Conseguimos trazer, através da construção desse prédio, que foi doado depois ao governo do estado, através de lei municipal, conseguimos trazer para Lajedo uma companhia independente. Uma companhia independente de polícia militar, ela tem toda a estrutura de um batalhão, tem apenas um efetivo um pouco menor. Com isso, Lajedo saiu de companhia para praticamente ter toda a estrutura de um batalhão de polícia aqui em Lajedo, que serviu para praticamente triplicar o efetivo de policiais
trazendo, inclusive, equipes do GAT e da ROCAN, não somente para Lajeado, Wilson, mas para todas as cidades aqui que são contempladas, que ficam na jurisprudência da Companhia Independente de Polícia Militar de Lajeado. Esse grande reforço no efetivo da Polícia Militar serviu para fazer mais rondas, para fazer mais prisões e para diminuir a violência aqui na nossa região. Conseguimos trazer uma equipe do BEP para Lajeado. São 2 viaturas e 8 homens. Conquista nossa no tempo em que eu era prefeito aqui de Lajeado. Uma vez que o BEP veio para Lajeado, o BEP, por conta dos seus horários de trabalho, que contrastam um pouco com os horários e os turnos da Polícia Militar convencional, nós construímos também um prédio para servir de alojamento exclusivo para o BEP de Lajeado. Isso tudo são investimentos feitos com recursos do município, com exceção da Delegacia de Polícia Civil, da reconstrução, que foi custeado com meu salário. Eu doei o meu salário de delegado e consegui o auxílio aí de mais alguma contribuição de mais 3 empresários da cidade. Construímos o alojamento do BEP, que inclusive atualmente se encontra sem finalidade, tendo em vista que o BEP ainda não voltou para Lajeado, apesar que nós já solicitamos ao governo do estado e também à Secretaria de Defesa Social. Fizemos, durante o tempo que eu era prefeito, manutenção das viaturas da Polícia Militar, inclusive manutenção de viaturas do BEP, manutenção das motocicletas da ROCAN. Adquirimos um veículo moderno e equipamentos para o Conselho Tutelar, além de colocar a guarda patrimonial à disposição do Conselho Tutelar em todas as ocorrências em que os conselheiros correm algum risco de sofrer agressão. Criamos a Guarda Patrimonial de Lajeado. Guarda Patrimonial de Lajeado, que conta com 2 viaturas, caminhonetas, que conta com, na minha época, eram 36 guardas patrimoniais treinados, capacitados, inclusive com disciplina militar, passaram por treinamento do nosso querido amigo Edmilson Chocolate, que é policial militar, treinamento do nosso amigo Sargento Edivaldo, que hoje é vereador na cidade de Belo Jardim, e treinamento e várias outras capacitações. Portanto, temos em Lajeado uma guarda patrimonial treinada, que faz trabalhos em conjunto, principalmente em conjunto com a Polícia Militar, realizando rondas na cidade e na zona rural, tanto em prédios públicos como também nas vias públicas, trazendo mais segurança para a população, interagindo com o comércio, interagindo com o homem do campo e também com o morador da cidade. E criamos também aqui o Quartel Mirim. O Quartel Mirim foi uma parceria que nós fizemos com o Exército Brasileiro, onde um capitão reformado do Exército veio para Lajeado durante todo o tempo que eu era prefeito. Todos os anos, nós formávamos equipes de 120 a 150 crianças e adolescentes. Aquelas crianças, Deus, que davam trabalho aos pais, que eram os piores alunos da escola, crianças que brigavam na escola, que não respeitavam o pai, que agrediam verbalmente os professores, que não queriam estudar, que queriam andar em mais companhias nas ruas. Ao final de um ano, essas crianças tinham as melhores notas depois de passar pelo Quartel Mirim. Recebiam os elogios de todas as escolas onde elas estudavam, elogios dos pais, tanto é que havia já fila de espera dos pais querendo colocar seus filhos no Quartel Mirim, dada a disciplina e o excelente resultado que obtínhamos ao final do ano. O Quartel Mirim de Lajeado, inclusive, desfilava todos os anos aqui em Lajeado, tanto no aniversário da cidade quanto no 7 de setembro. E era um dos desfiles mais competidos pelo público que vinha assistir, não só de Lajeado, como das cidades vizinhas. Quero, inclusive, aqui mandar um abraço para o capitão Ítalo, que fez esse excelente trabalho aí junto ao Quartel Mirim, aqui na nossa cidade, durante o tempo que eu fui prefeito. Reforçamos, atendendo a solicitação do presídio aqui, da direção do presídio de Lajeado. A Prefeitura de Lajeado sempre dá manutenção no reforço na segurança da estrutura do presídio de Lajeado, a fim de evitar fugas de presos. Fizemos um projeto que foi aprovado, inclusive, pelo governo do estado, para a instalação de uma companhia do Corpo de Bombeiros aqui em Lajeado. Projeto esse que foi aprovado, inclusive, na época, pelo Coronel Rossini, que, apesar de ter o mesmo nome, não é parente meu. Coronel Rossini era o subcomandante do Corpo de Bombeiros de Lajeado, juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros e a equipe de engenharia da Prefeitura de Lajeado, nós fizemos um projeto para implantação de uma companhia do Corpo de Bombeiros aqui em Lajeado. Projeto esse que está aprovado no governo do estado. A parceria Prefeitura-Governo do Estado. O governo do estado cederia a casa que antes pertencia, era conhecida como a Casa do Juiz, aqui em Lajeado, fica próximo ao Colégio Normal,
e a prefeitura iria custear toda a construção e montagem dessa companhia independente, com orçamento em torno de 250, 300 mil reais. Esse dinheiro seria utilizado através dos recursos do FEM aqui de Lajedo. Fizemos um projeto completo para a implantação de um moderno sistema de instalação de câmaras de vigilância aqui na cidade, que, infelizmente, apesar de ser dos itens de segurança que eu considero, um dos investimentos que eu considero muito importantes numa cidade, não conseguimos colocá-lo em prática por falta de recursos. Fui a Brasília, tentei também junto ao governo do Estado através do FEM, tentei na Secretaria Nacional de Segurança Pública, tentei também através dos nossos deputados, mas, infelizmente, o meu mandato terminou sem que eu conseguisse realizar mais esse investimento na área de segurança pública de Lajedo. Mas o projeto está na Prefeitura, um projeto moderníssimo que contempla a instalação de câmaras de vigilância nas principais vias de acesso a Lajedo e também em todo o centro da cidade. Através desse projeto, a cidade de Lajedo ficará uma cidade monitorada, tanto pela Guarda Patrimonial de Lajedo, quanto também pelas polícias civil e militar. No projeto, está prevista a instalação de um monitor na Delegacia de Polícia de Lajedo e de monitores, vários monitores, na Companhia de Polícia Militar de Lajedo e também na sede da Guarda Patrimonial, para que os órgãos de segurança de Lajedo possam ficar monitorando quem entra, quem sai e qualquer crime, qualquer fato estranho que aconteça na nossa cidade. Também fizemos concertos de viaturas do BEP, concertos de viaturas da Polícia Militar, fornecimento de material de expediente, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, e além também de um projeto inovador que nós implantamos aqui, instalamos nas viaturas da Guarda Patrimonial e que eu ofereci ao governo do Estado para fazer também nas viaturas da Polícia Civil e Militar que trabalham aqui em Lajedo, que é o serviço de blindagem de pneus. Todo mundo aqui que já viu a notícia de assalto a banco e tal, os criminosos espalham na BR aqueles grampos que furam os pneus da viatura para evitar perseguição, para evitar a atuação da polícia. Inclusive, teve um último assalto que tivemos aqui na região, foi no Banco do Brasil de São Bento, onde esses grampos foram instalados na pista e tirou várias viaturas de circulação. Preocupado com isso e querendo ajudar a polícia a resolver esse problema, nós contratamos uma empresa que faz blindagem de pneus. Fiz a blindagem dos pneus das viaturas aqui da Guarda, mas faltou essa autorização do governo do Estado para que a gente fizesse também nas viaturas da Polícia Civil e Militar. Portanto, esses foram os principais investimentos que eu fiz aqui na cidade de Lajedo, enquanto prefeito do município de Lajedo. São investimentos que qualquer prefeito pode fazer, desde que ele priorize a segurança pública. São investimentos que eu considero não são obrigatórios, mas são essenciais. Eu acho que os órgãos públicos têm que trabalhar juntos quando o assunto é segurança pública, quando o assunto são serviços essenciais para a população. A Constituição diz que é um dever de todos, mas está definido na Constituição, está definido na lei. Polícia Federal, autonomia, quem vai gastar, quem vai investir, quem tem a obrigação de investir nos órgãos federais de segurança é o governo federal. Nas polícias é o governo estadual. Mas não custa nada que as prefeituras também ajudem, cheguem junto ali, vá na sua delegacia de polícia da sua cidade, vá na companhia de polícia da sua cidade, veja se está faltando alguma coisa. Muitas vezes nós, policiais, nos deparamos com a falta de papel, tinta para impressora, um computador que dá problema, um ar-condicionado. Então é importante que as prefeituras cheguem junto, que ajudem também a polícia. Deixa eu pedir licença ao delegado. 1h26 para a gente ir ao primeiro bloco, justamente de patrocinadores. Na volta, a gente continua falando também sobre esse quesito de segurança aqui no programa do delegado Rossini. 1h33, aqui no programa do delegado Rossini. Fazer aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes. Boa tarde, isso mesmo. Estou aqui na sintonia do programa delegado doutor Rossini. Manda um alô aí. Estamos aqui na escuta. Então, boa tarde. Esse é o amigo Piaba, lá de Cachoeirinha, está ouvindo o programa. Um abraço, meu amigo Piaba. Um abraço aí. Boa tarde. Desejamos um delegado desse. Estamos aqui na delegacia São Bento Luna. Está mandando um abraço São Bento, porque São Bento está um caso sério. São Bento só tem jeito de criar uma pessoa que nem o doutor Rossini. Porque o doutor Rossini, Pedro Vilarejo, é nota mil mesmo. Porque é maravilhoso. É um delegado especial, legal mesmo. Com o senhor. Eu tinha a conversar com o senhor. No caso, se o senhor tiver uma delegacia, eu ir lá conversar com o senhor. Pronto. Essa foi a Edilene, participando justamente com a gente aqui.
Um abraço, Edilene, um abraço aí a todos os ouvintes aí do município de São Bento do Una e também Piaba e todos os amigos aí da cidade de Cachoeirinha. Boa tarde, delegado Rocinho. Agradeço de coração. Hoje eu vi a votação da República, mas eu desejo tudo de bom para você, viu? Pelo tempo que você foi delegado e passou essas coisas tudinho, esse prefeito, vereador, essas coisas. E agora eu desejo falar com você. Como delegado viajeiro, poderia pedir a Vossa Excelência para mandar passar a polícia, que aqui está vendo muita coisa ruim na nossa avenida. É a avenida da vereadora Vânia Cosme. Você poderia fazer isso por mim? Porque eu moro sozinha. Eu tenho medo de carregar essas coisas de materiais. Eu tenho medo de entrar na minha casa com genitor e me matar, não é verdade? Aí eu poderia pedir ao senhor pela nossa saúde e nossa felicidade. E agradeço de coração para o senhor ser o delegado de novo. Como da primeira vez que você era delegado, você fez tudo por Lajeado. Aí por isso que eu estou pedindo agora. Porque aconteceu casos aqui na minha casa. Fui passar um dia no sítio e me roubaram a minha casa. Só cortaram a rede e passaram para dentro, mas não carregaram nada. Porque era 2h30 da tarde. Aí eu pedi, por favor, que você, que é o senhor, não vou te falar, mandasse a amarelinha passar aqui. Peço com muito carinho. Essa foi a Zefinha, que é a nossa ouvinte também. Dona Zefinha, meu abraço aí, dona Zefinha, nosso ouvinte aí frequente. Dona Zefinha, eu vou pedir aqui, através aqui do nosso programa, que a Polícia Militar e também a Guarda Patrimonial de Lajeado intensifique rondas aí no bairro da Coab, aqui em Lajeado, ali naquelas ruas próximas ao CCI, rua também onde mora a vereadora Vânia Cosme, nossa amiga, onde mora a dona Zefinha e dezenas de pessoas de bem, famílias de bem. O Manuel Messias está dizendo aqui, boa tarde, Wilson Melo, doutor Rossini. Aqui é Manuel Messias de Lajeado, meus parabéns, Rossini. Você, como prefeito delegado, está em primeiro lugar. Você é o máximo. Tenha uma boa tarde. Fica com Deus. Esse é o Manuel Messias. A Débora está dizendo boa tarde, doutor Rossini. Boa tarde para ela também. Tem um áudio aqui da Preta. Eita, doutor Rossini. Aí fala bem, viu? O senhor não se cansa de ouvir esse homem falar, não. É presença. Isso aí tem moral para dar e vender. Essa é a Preta de Calçado. Preta, lá de Calçado. Muito obrigado aí, nosso amigo Manuel Messias, nossa amiga Preta. De Calçado. Tem mais aqui participações? E hoje à noite eu vou estar em Calçado. Viu? Hoje à noite eu tenho uma reunião aí na casa do nosso amigo Cabeludo. Pronto. Boa tarde, delegado Rossini. E disso mesmo. Eu admiro o delegado Rossini como delegado, como prefeito da cidade de Lajeado, que eu sou filho da Lajeado, hoje moro aqui na cidade de Itacaimbó. Mas sou ouvindo toda segunda-feira do seu trabalho, delegado. Parabéns pelo seu trabalho, seu filho da cidade de Lajeado. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço aí. Um abraço aí para toda a população de Itacaimbó. Um abraço, portanto. Boa tarde, doutor Rossini, Dilson Melo, que é paraguaio, do Sítio Papagaio. Aqui é topada a audiência. Um abraço, tamo junto. Paraguai, potência. Paraguai não perde um programa nosso, né? Todo programa tem uma mensagem de Paraguai. Qualquer dia desse, vamos lá na casa de Paraguai ao vivo. Sim. Vamos sim. Bom, boa tarde. Está falando aqui André do Pífano, aqui do Mutirão, meu amigo Rossino. Deus abençoe. E para prefeito você foi melhor, delegado melhor ainda. Tá ouvindo? E André do Pífano, peço ao senhor, viu? Dá valor. Toda hora, assim. Deus abençoe. Um abraço, Zé do Bife. Um abraço também a todos os moradores aí do bairro do Mutirão, bairro Frei Damião, aqui do Lajeado. Exatamente. Bom, foi algumas participações dos nossos ouvintes, né, mandando mensagens aqui de toda a imensa região. De água aí. Teve também, sim. A dona mandou aqui uma mensagem, deixa eu ver, na verdade, foi a dona Nicinha, providenciando água, porque é impressionante também, delegado, quando a gente recebe denúncias aqui da Compesa. E a maioria dos casos, as pessoas dizem o seguinte, que pagam a conta, mas água que é bom, nada. Inclusive, a gente diz aqui, ó, se você paga a conta, você tem direito de vir à Compesa, de chegar. Vamos ouvir aqui o que diz, portanto, dona Nicinha. Boa tarde, eu gostaria de você falasse sobre a água aqui do loteamento Fernando. Não tem água aqui, pelo amor de Deus. Abençoe aí, velho. Você está mandando água para cá. Um abraço bem grande, fica com Deus. Para você ir lá, um abraço grande. Dona Nicinha. Um abraço, dona Nicinha. Dona Nicinha, a Compesa eu moro em Lajeado já faz vários anos que eu moro aqui em Lajeado. Desde quando eu me mudei para Lajeado, eu vim morar em Lajeado, eu já recebo reclamações com relação ao problema de água aqui em Lajeado. Problemas com a Compesa. Inclusive no meu bairro também, lá no bairro Delmário Braga, aqui em Lajeado, nós também temos vários problemas lá com atraso de fornecimento de água por parte da Compesa. Várias reuniões já foram feitas. Eu, como prefeito, fiz dezenas de reuniões com a Compesa. Ofereci, inclusive, Deus, a fazer uma parceria com a Compesa. Eu, como prefeito, eu daria as máquinas da prefeitura para cavar uma tubulação
lá da barragem de São Jacques até a sede da Compesa aqui, até a caixa d'água da Compesa aqui em Lajedo. A Compesa entraria com a encanação e a prefeitura forneceria o maquinário necessário. Mas, infelizmente, a Compesa não abraçou essa ideia e até hoje a gente continua com esse problema. Seria interessante, Nilson, que você, Dinho Santos, aqui no programa Na Boca do Povo, já que esse programa é todo dia, chamasse a direção da Compesa aqui para se explicar. Convites aqui. não faltam, meu amigo. Convites não faltam. E a Compesa não aceita, não, é? De maneira nenhuma. A última conversa que eu tive, inclusive, com o representante da Compesa, ele disse que não poderia falar, né? Não era autorizado a falar, nem para dar entrevista, nem isso, aquilo, outro, tal, assim. Foi quando eu, na época, pedi que ele mandasse também o calendário. Eu disse, olha, você não vai pagar nada para mandar o calendário. Manda para a gente, pelo menos, para divulgar o calendário. Só que o calendário a gente divulgava, mas não chegava água por conta justamente disso. Então, eu disse, olha, a gente está divulgando um negócio que não está chegando água, também a gente vai parar aqui a divulgação. Verdade. E foi o que aconteceu. Então, se tem um calendário, mas a Compesa não cumpre o calendário. A conta chega e a água não chega. Nós temos que fazer alguma coisa. Tem alguma coisa a ser feita, eu vou acionar o nosso deputado estadual, já que é uma questão de cunho estadual, do governo estadual. Vou acionar o nosso deputado Álvaro Porto para que ele faça um requerimento para que a Compesa se explique na Assembleia Legislativa, porque fazem muitos anos que a população vem sofrendo com esse problema da água. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Marcelo Silva, que está dizendo boa tarde, Rossini. O José Patrício, programa bom. É Patrício de Altinho, meu conterrâneo. Um abraço aí, Patrício. Obrigado pelo carinho. São as pessoas que estão acompanhando no YouTube. Um abraço, nosso amigo Patrício, lá de Altinho. Um abraço a toda a população de Altinho. Um abraço também aqui para o irmão Cristiano, que está nos assistindo aqui junto com sua família. Um abraço também para meu compadre Branco, lá de Santa Luzia. Nosso amigo Marcelo do Feijão, Soriana em Jurema, Jana em Jupi. Um abraço, enfim, para todos os nossos ouvintes. Eu já estou anotando aqui para falar com o deputado Álvaro Porto sobre a Compesa. O nosso programa é segurança pública. O foco do programa é segurança pública. Mas as pessoas veem também, justamente, delegado, esse programa, exatamente. Mas todo mundo que estiver prestando de ajuda, a gente está aqui para ajudar. Exatamente. Bom, nós vamos, para a gente ganhar tempo, vamos ao segundo bloco de intervalo. E na volta, delegado, eu queria que o senhor falasse, porque eu estou vendo aí, inclusive, acompanhando suas redes sociais, e muitas são as visitas que o senhor está fazendo em toda a região. Aí cabe também, por conta, justamente, de fazer parte, né, da Associação dos Delegados de Pernambuco, falar também da sua entrevista, que recentemente aconteceu numa rádio co-irmã, lá na cidade de Garanhuns. E a pergunta seria o seguinte: muitos são os convites para poder o senhor participar desses eventos que estão acontecendo? Daqui a pouquinho o senhor responde, logo após o intervalo. É bom quando bota assim, deixa para... Agora, 1h49, 13h49, aqui no programa do Delegado Rossini, na Rádio Asas FM 91,1. Delegado, da passagem do nosso intervalo, deixei aqui justamente uma pergunta para o delegado falar dessas andanças, dessas participações, tanto, né, como delegado, que faz parte do Sindicato dos Delegados, né, de Pernambuco, como também alguns convites que vêm sendo feitos em algumas cidades para que o senhor possa participar de alguns eventos, de palestras e sobre a entrevista que o senhor fez também na rádio lá com a irmã lá em Garanhuns. Isso, depois que eu assumi o cargo de diretor de assuntos legislativos da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco, eu tenho recebido muitos convites para dar entrevistas em todo o interior de Pernambuco e também na região metropolitana. Tenho tido muitas reuniões com associações policiais, reuniões também com guardas municipais, reuniões nas associações comerciais e CDLs de Pernambuco, reuniões com dezenas de lideranças políticas em várias cidades, também com lideranças religiosas, com Rotary e outros clubes de serviço, para tratar de temas relacionados à segurança pública. O que fazer? O que está ao nosso alcance? O que está ao alcance do governo do Estado? O que está ao alcance do governo federal? O que é a atribuição de cada um desses setores do governo para que a gente possa melhorar a segurança pública do nosso município, do nosso Estado e diminuir a violência. Nessas reuniões, essas constantes reuniões que eu tenho participado e também nessas dezenas de entrevistas em rádios que eu tenho sido convidado a participar, também de várias lives, os principais temas que nós abordamos, que nós discutimos são a audiência de custódia. A quem interessa a audiência de custódia? Para que serve a audiência de custódia? Isso tudo tem sido analisado, isso tudo tem sido debatido para que a gente possa fazer um relatório final, para que a gente possa elaborar um requerimento
e levar esse requerimento para o Congresso Nacional. Tudo que for da esfera do Congresso Nacional será entregue ao Congresso Nacional ao final de todas essas reuniões e andanças que eu estou fazendo como diretor da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco. A audiência de custódia, todo mundo já conhece a minha opinião a respeito, eu estou coletando, estou debatendo com outras autoridades, com outras lideranças, se é interessante para a população. A audiência de custódia só serve para uma coisa, para soltar o preso antes dele ir para a cadeia. É bom para a população? Ajuda a diminuir o crime? Eu entendo que não. Até agora não encontrei ninguém que diga, não, a audiência de custódia está ajudando a reduzir a criminalidade. Tudo aquilo que ajuda o cara que foi acusado de um crime está sendo ruim para a população, é ruim para a polícia, é ruim para a justiça, gera impunidade. Uma outra pauta, um outro tema que nós temos discutido nas audiências, nas reuniões, nas entrevistas, nas lives que eu tenho sido convidado a participar. A lei de abuso de autoridade. Para que serve a lei de abuso de autoridade? A lei de abuso de autoridade foi aprovada pelo Congresso Nacional para punir juízes, promotores e policiais por qualquer coisa que se considere excesso no desempenho das suas atividades. A lei de abuso da autoridade tirou muitos poderes da polícia, tirou poderes também do Ministério Público e da Justiça. A lei de abuso de autoridade está servindo em muito para ajudar qualquer pessoa que seja acusada da prática de um crime. Então, a lei de abuso de autoridade tem sido bom para a população? Nós temos aí a população... Será que a maioria da população comete crimes? Ou é o contrário? É uma pequena minoria que comete crimes contra a grande maioria da parcela da população. Então, a lei de autoridade, a lei de abuso de autoridade, não está ajudando a população. A lei de abuso de autoridade só serve para dar mais direitos e garantias ao preso, ao criminoso, aquele cara que está sendo acusado de ter praticado um crime. Essa lei é bom para a população? Não. Essa lei está ajudando a reduzir a violência? Claro que não, muito pelo contrário. Essa lei está aumentando a sensação de impunidade do criminoso. Um outro tema que também temos abordado, a eficácia do TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Para quem nunca precisou ir na delegacia, o TCO é um termo, como o próprio nome diz, um termo circunstanciado de ocorrência, um procedimento que é feito nas delegacias de polícia para aqueles crimes de menor potencial ofensivo, aqueles crimes mais simples, considerado pela lei mais simples, que eu não considero mais simples, por exemplo, você ser agredido fisicamente por uma pessoa, por qualquer pessoa. Eu não considero isso uma coisa banal. Eu acho e defendo que uma pessoa que agride outro, vou dar um exemplo, você está no trânsito, tem uma discussão ali no trânsito, o outro cara, por ser mais forte do que você, desce do carro dele, espanca você na frente da sua família, na frente de quem vai passando. Isso é uma coisa banal, é, Wilson? Porque, para mim, a agressão física é uma coisa grave. Um caso desse vai para a delegacia, é um TCO. O delegado não pode fazer mais do que isso. A polícia militar não pode fazer mais do que isso. O juiz também não pode fazer mais do que isso. Vai ter que cumprir a lei. O camarada, o agressor, que deu uma surra em você na frente de todo mundo, deixou você com o olho roxo por conta de uma discussão no trânsito, ele vai assinar um termo de compromisso e vai embora da delegacia, talvez até primeiro do que você. E vai voltar lá para onde ele estava, no bar, onde quer que seja. A vida dele continua normal. E quando chega ao final desse procedimento, que vai para a justiça e tal, no final, ele é quem vai escolher a pena que ele quer. Não é por culpa do juiz, é por culpa da lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Eu acho que se você foi agredido, você, vítima, é quem deveria ter o direito de escolher como é que o acusado deve ser punido. Mas o acusado é que vai dizer, não, eu prefiro dar cesta básica, botar aí 10 cestas básicas. Pronto, botou cesta básica lá, ele mesmo escolheu como é que quer pagar, ele vai escolher uma coisa que seja mais fácil para ele. Imagina um cara rico, pagar 10 cestas básicas não é nada. Mas você ficou apanhado, você ficou desmoralizado, você ficou envergonhado na frente dos seus filhos, na frente da sua mãe, na frente da sua família. Eu estou citando esse caso do trânsito porque é uma coisa muito corriqueira. Mas existem vários outros crimes considerados pequenos que são apurados através de TCO, que eu mesmo considero o TCO quase nada. Porque para quem foi agredido, aquilo ali, uma folhinha de papel não vai representar nada. Então é importante que a gente veja, que a gente analise. O TCO tem sido eficaz para diminuir a violência? Não. Tudo aquilo que ajuda o criminoso a se safar de uma punição mais severa só está ajudando a pessoa que cometeu o crime.
Um outro tema, Dilson, que tem sido muito discutido nessas entrevistas todas, nessas reuniões que eu tenho participado como diretor da Associação dos Delegados, questão dos direitos humanos. Para quem servem os direitos humanos? Todo mundo sabe, direitos humanos protege exclusivamente, pelo menos todos os casos que eu tenho visto até hoje, de atuação das organizações de direitos humanos é em defesa dos presos. Quer dizer, e a vítima não tem direito, não? A vítima não merece o apoio, o amparo das organizações de direitos humanos, não? Eu acho que isso está errado. Quem é que merece mais atenção? Quem é que merece a proteção de qualquer organização? É a vítima ou o agressor, ou o criminoso? Nós precisamos colocar os direitos humanos para visitar as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Precisamos colocar os direitos humanos para visitar as crianças que têm sido vítimas de agressões, de violências sexuais e de agressões que, inclusive, por impunidade, têm gerado, inclusive, a morte de muitas mães de família, de muitas crianças, Brasil afora. Precisamos colocar os direitos humanos para visitar as vítimas de estupro, para visitar as vítimas de assalto. Eu quero saber quantas pessoas que foram roubadas, assaltadas, agredidas, violentadas, já foram visitadas e amparadas pelas organizações de direitos humanos aqui no Brasil. Nós precisamos discutir isso. O criminoso já tem gente demais para amparar ele. Quem é que está olhando pela vítima? Quem é que está olhando por aquele cidadão da zona rural que foi barbaramente espancado por bandidos que queriam dinheiro que o coitado não tinha? Quem está olhando por ele, abaixo de Deus? Precisamos rever isso. Uma outra questão que tem sido muito discutida, e eu tenho percebido um grande interesse, tanto dos empresários, dos comerciantes em geral, do homem do campo, de toda a classe trabalhadora. A forma como estão sendo apurados os crimes de roubo e também o crime de receptação. Não é justo que o ladrão roubou seu carro, foi preso poucas horas depois, e não queira dizer à polícia onde está o seu carro e acabou-se. Ele pega e diz, eu não falo nada. Foi reconhecido, está lá as câmeras mostrando, foi aquele cara que levou seu carro, está ali a prova, ele roubou seu carro. E ele chegou na delegacia, na frente do delegado, e diz, eu não falo. E acabou-se. Isso é lei? Rapaz, isso é um absurdo, isso é o cúmulo do absurdo. Um bandido que rouba um carro, uma moto, um celular, um cavalo, uma vaca, o seu dinheiro, assaltou você, roubou o dinheirinho do seu salário, roubou aquela lojinha da esquina, ele jamais poderia sair da delegacia enquanto não devolvesse o objeto roubado. Jamais. Mas o que é que tem acontecido, Dilson? Ele vai para a delegacia e diz que não fala nada e acabou-se. A lei permite que ele faça isso, né? Infelizmente. Então, isso está gerando... Eu tenho participado de dezenas de reuniões e entrevistas e estou mostrando à população, nós temos que dar um basta nisso e para resolver esse problema. A solução está no Congresso Nacional. Na hora que os deputados federais e senadores quiserem, eles acabam com essa impunidade, acabam com essa farra do roubo aqui no Brasil. Uma outra questão também que eu tenho sido convidado a discutir, junto às associações de policiais de Pernambuco, que existem várias, existe a Associação dos Policiais Civis, Sindicato dos Policiais Civis, Associação dos Cabos e Soldados, Clube de Sargentos e Subtenentes, Clube de Oficiais, Associação de Comissários, Associação dos Delegados, Associação de Policiais Federais. Existem várias associações de policiais aqui em Pernambuco. Uma das coisas que nós temos conversado, a valorização do policial, a criação de um piso para os policiais. Depois que criaram o piso do professor, que foi uma grande realização que o Congresso Nacional fez, que nós sabemos da grande importância da classe dos professores, acabou com aquele negocinho de prefeitura não querer mais pagar o salário correto do professor. Acabou com aquelas disparidades salariais dos professores, que eu ainda acho, inclusive, que mereciam um salário bem maior, porque sem o professor não existiriam as outras profissões. Mas é preciso também valorizar a categoria policial. Existe uma disparidade muito grande a nível nacional. Existe uma disparidade muito grande também entre o policial início de carreira e o policial final de carreira. É preciso valorizar aquele profissional que todos os dias vai para a rua para enfrentar bandidos, para proteger a população. Um policial valorizado, ele vai trabalhar com mais vontade, ele vai trabalhar com mais garra, até porque ele sabe que colocar a vida dele em risco
tem uma recompensa salarial. Então, é preciso discutir o piso salarial dos policiais. A valorização dos policiais, que não fica só na questão do salário, é o equipamento, as condições de trabalho dele, as garantias para ele poder exercer o papel de polícia sem ser perseguido e punido injustamente depois. Aumentar o efetivo policial. Nós encontramos constantemente aí, por falta de efetivo, 2 policiais numa viatura, colocando a vida deles em risco, muitas vezes sem condição de combater a bandidagem. Pega uma quadrilha aí, 4, 5 bandidos, 2 policiais, um está dirigindo, o outro está praticamente sozinho. E uma outra questão também, Deus, que nós temos discutido, que eu tenho levado aí para as rádios, para as CDLs, para discutir aí junto ao empresariado pernambucano. E quando eu digo empresariado, não estou falando dos ricos, não. É o pequeno empresário, é o médio empresário, que representa a grande maioria dos comerciantes pernambucanos. Autorizar porte de arma para vigilantes de postos de gasolina e de casas comerciais. Rapaz, eu me recordo, antes da lei do Estatuto do Desarmamento, os vigilantes de postos de gasolina ficavam armados. A quantidade de assaltos era mínima. Depois que o Estatuto do Desarmamento desarmou o vigilante, aumentou em muito a quantidade de assaltos, de vandalismo, de estupros e de agressões em todas as cidades do interior de Pernambuco, do interior do Brasil inteiro. Eu falo de Pernambuco porque nós moramos aqui. Eu conheço a maioria das cidades pernambucanas como delegado de polícia e posso assegurar isso. Meu pai conta que antigamente em Pesqueira tinha um cara chamado Pedro Guarda. Ele era vigilante, não era nem policial, e fazia rondas na cidade com um rifle na mão, autorizado naquela época, não era crime, nem era ilegal. E ele trazia segurança para vários bairros e ruas ali de Pesqueira. Hoje em dia, se um coitado de um vigilante for pego com arma, ele vai preso, autuado por porte legal de arma. E a culpa não é da polícia, a polícia está simplesmente cumprindo a lei que ela é obrigada a cumprir, porque o Congresso Nacional mandou, determinou. Então, nós precisamos rever todas essas leis que estão gerando impunidade e que estão favorecendo o criminoso a praticar mais crimes e continuar impune. Precisamos corrigir o problema na base do problema, que são essas leis frouxas que existem aqui no Brasil. Delegado, para a gente encerrar, já que estamos às 2h03, já passando aqui do horário, o que é que as pessoas, por exemplo, da pessoa de determinada cidade que está nos ouvindo agora, o que é que ela tem que fazer para poder ter uma palestra com o delegado Rossini, um vereador que queira, ou um prefeito que queira, para a gente poder encerrar aqui? Excelente pergunta, Dilson. Eu vou dar aqui meu WhatsApp, mas você também pode dar o WhatsApp aqui da rádio. Qualquer convite pode ser passado para o meu número pessoal, DDD 87-9927-4179. Entre em contato comigo e a gente faz um agendamento. Como eu estou recebendo muitos convites, eu estou tendo que seguir todo um roteiro. Amanhã mesmo eu tenho entrevista em 2 rádios no interior, uma em Pesqueira e outra em Arco Verde. Tenho também entrevistas essa semana em Belo Jardim, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe, nem sei mais, mas está na minha agenda. Mas pode entrar em contato comigo que a gente agenda. Tanto pode ser uma audiência pública, como pode ser uma reunião pessoal, como também pode ser entrevista. A vantagem da entrevista é que a gente envolve a população nesse debate, nessa discussão. Exatamente. O telefone da Rádio Asa, todo mundo já sabe, é o 9607-7831. Delegado, mais uma vez agradecer pela participação aqui no programa do Delegado Rossini e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço aí a todos, muito obrigado pela audiência. Final do programa do Delegado Rossini, a gente segue na programação, vem aí o nosso Show da Tarde.